Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui a gente está aqui para mais uma aula de física e hoje a gente vai ver sobre energia, trabalho e potência, tá? Esses três conceitos aí. E a gente começa por energia, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que dizer sobre energia é que energia está relacionado com conservação, tá? Então, energia é uma palavra que tem uma função social muito diferente da sua função em física. É, Na sociedade, energia é usado para várias outras coisas que têm vários outros significados que não o que se usa em ciência, tá? Qual que é a importância de energia para a ciência? Energia, ela é importante porque ela está relacionada a uma regra, a uma lei de conservação. É, Existe a conservação da energia antes e depois de certos processos que a gente chama de processos conservativos, tá? Que a gente vai ver depois. Tá? Então, o que é importante a gente entender, em primeiro lugar, é que irmão gêmeo da ideia desse conceito de energia é essa característica de conservação. A ideia de energia só faz sentido se ela vier acompanhada de uma lei de conservação. Tá? Então, falou em energia, para vocês, no contexto de física, no contexto de ciência de uma forma geral, vocês têm que pensar que a gente está pensando, a gente está falando de conservação, tá bom? Para a gente ilustrar melhor o que é esse conceito, a gente vai tratar de um sisteminha aqui, que é um sisteminha em que a gente tem uma pessoa rodando a roda de um gerador. Esse gerador ele é um gerador elétrico. Você gira essa roda, ele gera uma corrente elétrica que passa por uma resistência que está em contato térmico com a água e a água vai esquentar por conta disso. Tá? Eu posso aqui colocar só o sistema, eu posso colocar aqui os bloquinhos de energia. E isso daqui serve justamente para a gente entender qual que é a utilidade desse conceito de energia. Bem, a gente coloca aqui o nosso amiguinho para pedalar e à medida que ele pedala, veja bem, esses bloquinhos aqui, ele representa energia. Esses bloquinhos de energia, eles vêm da alimentação dessa pessoa que tem energia na forma de energia química acumulada na sua perna e aí nos seus músculos, né? Ele faz girar, aí já está acabando a energia dele, ele não tem mais energia para fornecer, você tem que alimentar ele. Aí ele consegue continuar girando. Bem, ele começa a girar, realiza trabalho mecânico. Esse trabalho mecânico ele faz essa roda girar, realiza trabalho mecânico. E esse trabalho mecânico ele é por esse gerador transformado em energia elétrica e a energia elétrica passa pela resistência e é transformado em energia térmica. Tá? Veja, são processos muito distintos entre si. Né? Um tem a ver com temperatura, outro tem a ver com corrente elétrica, outro tem a ver com trabalho mecânico. Mas a utilidade da energia é que, embora você tenha processos muito distintos, de natureza muito distintas, se você consegue. A ideia de energia é você conseguir definir uma grandeza que, depois desses processos, essa grandeza vai se conservar. Tá? Então, aqui a gente tem esse sistema, né, que você está gerando. Você poderia ter outra coisa. Você poderia ter, ao invés de uma pessoa é, pedalando aqui, você poderia ter uma torneira que você abre a torneira e aí você gira essa é, essa turbina aqui, né? Isso aí agora isso vira uma turbina e aí isso aqui funciona justamente como funciona uma usina hidrelétrica, tá? Bem, aqui você está usando o trabalho mecânico, mas o trabalho mecânico que estava sendo armazenado na forma de energia potencial gravitacional mais energia cinética da água que está correndo aqui. Né? E essa energia, que é essa energia mecânica, ela é transformada em energia elétrica e é transformada em energia térmica depois. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende justamente que energia são esses bloquinhos, tá? É uma quantidade que é representada por esses bloquinhos que a gente calcula para um contexto como, por exemplo, é o que a gente chama de energia mecânica, a gente calcula ela para um contexto, por exemplo, que a gente chama de energia elétrica, tá? Um contexto que é um contexto de cargas elétricas e corrente elétrica, e depois a gente calcula também para esse contexto de temperatura, energia associada à temperatura, e essa grandeza, esse número, ele se conserva. Tá? Se você assume que ele é conservativo,
Ele é um sistema conservativo que você está desprezando perdas de energia aí no meio do caminho, que sempre acontece. A energia ela se conserva. E, bem, isso aqui é uma simulaçãozinha que eu já falei um pouco sobre ela, é do PHET da Universidade de Colorado. É um site que eu recomendo que vocês todos brinquem, tá? Aqui você pode fazer várias coisas. Aqui você pode transformar, você pode mudar as formas de energia. Você tem a energia solar agora, né? Energia relacionada à luz. Aqui, se você trocar isso aqui por um gerador mecânico por uma painel fotoelétrico, aí você tem a mesma coisa. E aqui, da mesma forma, você pode mudar a água por uma lâmpada de filamento de tungstênio, uma lâmpada fluorescente, ou até um ventilador que aí você muda, né? Você deixa de. Aqui você tem a transformação da energia em energia térmica, aqui em energia é, térmica e luminosa, aqui em energia um pouco térmica, mas principalmente luminosa, aqui é o trabalho mecânico também. Bem, é isso. A gente volta para a nossa aula agora e retoma. Então, energia é essa quantidade então que está associada à conservação, tá bom? A energia ela tem uma vantagem em relação a uma análise de forças, a uma análise de diagramas de forças mesmo, porque a energia ela é um escalar, ela é um número. E tratar de um número é sempre mais simples do que tratar de um vetor, e força é vetor. Tá? Ela tem, a gente, quando trata de força no ensino médio, a gente lida com ela no máximo em duas dimensões, mas no mundo real a gente tem que pensar que são três dimensões, então são três vezes o cálculo. E se você tem uma energia que é a energia que é uma grandeza escalar, que é um número, então é muito mais fácil lidar com ela, tá bom? A gente vai ver outra simulaçãozinha aqui agora, para a gente ver, ilustrar como é que essa conservação da energia ela é importante e por que que ela facilita muito a nossa vida, tá? Então a gente tem um skatista, a gente tem uma rampa aqui e a gente tem um gráfico nessa parte da tela e que nos diz qual que é a energia cinética em verde, qual que é a energia potencial gravitacional em azul, qual que é a energia térmica para quando a gente leva em consideração atrito, que a gente não vai levar, e o total da energia. Então olha só, se eu pego este skatista e coloco ele no topo da rampa, você pode ver que a energia potencial vai ser a energia total. Ele só vai ter um tipo de energia que é a energia potencial gravitacional. A gente vai falar mais sobre energia cinética e potencial gravitacional daqui a pouco, tá? Aqui ele só tem essa energia potencial gravitacional que está relacionado à energia da posição dele em relação à altura, dado um referencial no campo gravitacional constante. A gente está aproximando o campo gravitacional da Terra para um campo gravitacional constante. Então a gente coloca ele aqui e aqui ele tem a energia toda dele está na forma de energia potencial gravitacional. Quando eu solto ele, claro, né, a gente espera isso, ele ganha uma determinada velocidade e descendo a rampa e vai com uma certa velocidade numa parte plana. Bem, a gente pode tratar isso de duas formas. A gente pode fazer uma análise de forças aqui, a gente coloca esse cara aqui, pega o ângulo dessa curva, dessa rampa que ele está descendo. Esse ângulo que ele está descendo ele vai variar, então vai ser um cálculo difícil de fazer. E de acordo com a força, de acordo com a componente da força que está na direção que ele está indo, e de como essa força varia, a gente consegue de fato fazer uma conta e chegar à conclusão de qual é a velocidade que ele chega no final da rampa. Mas agora, tem um jeito muito mais simples de fazer isso. E qual é que é o jeito muito mais simples de fazer isso? O jeito muito mais simples de fazer isso é lidar justamente com a energia. Por quê? Vamos colocar aqui em velocidade em câmera lenta para a gente ver com calma. Olha só, a gente tem que a energia vai se conservar, né? Energia está relacionada à ideia de conservação, então uma das leis mais importantes e mais caras para a gente é a lei de conservação de energia. Se a gente despreza atritos aqui, isso vai ser uma boa aproximação em vários
limites, tá? E a gente pode pensar que não está tendo nenhuma perda de energia aqui e a gente solta o skatista e o skatista ele vai descer. Veja, a energia potencial está diminuindo, a energia cinética está aumentando. Se a gente souber qual que é a forma da energia potencial e qual que é a forma no sentido de a fórmula, o modelo mesmo de energia potencial e de energia cinética, a gente sabe que no começo da rampa, aqui no começo da rampa, ele só tem energia potencial. Então toda a energia dele, energia total, é energia potencial gravitacional. No final da rampa, a gente sabe que toda a energia dele está na forma de energia cinética. Se a gente sabe a expressão da energia potencial gravitacional e da energia cinética, então a gente sabe que neste ponto só tem energia potencial, neste ponto só tem energia cinética. Se não teve perda de energia nesse percurso aqui, ele vai ter a mesma energia total. Então, a energia potencial gravitacional deste ponto vai ser igual à energia cinética deste ponto. E aí a gente consegue tirar um monte de conclusões acerca deste sujeito, desse sistema. Quando ele chegar aqui embaixo, ele vai ter uma determinada velocidade, a gente vai saber qual é a velocidade que ele tem, fazendo uma conta realmente muito simples, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, voltando para a nossa aula, a energia é um escalar e isso é muito importante porque simplifica muito as contas, faz com que a energia seja um instrumento muito poderoso para a gente. Tá? A unidade de energia no SI é o Joule, o Joule, tá? A gente representa com a letra J. E esse Joule ele equivale, para vocês terem uma ideia, à energia despendida para levantar 1 kg a 10 centímetros de altura. Então, se você pega 1 kg e levanta 10 centímetros de altura, isso é um joule. Então, não é de fato uma quantidade de energia que seja muito grande, uma unidade de energia que exprima uma quantidade muito grande de energia. Tá bom? Bem, vamos falar de alguns tipos de energia agora. Em primeiro lugar, a gente pode falar de energia luminosa, que é a energia que está relacionada à luz. Tá? A energia luminosa que a gente recebe aqui na Terra, ela vem basicamente do Sol, tá? Majoritariamente do Sol, e a gente até aproveita ela na forma de utilizando células fotovoltaicas, né, para armazenar essa energia na forma de energia elétrica. Bem, aqui também está energia elétrica. Eu estou colocando um raio aí que é uma descarga, né, entre a nuvem e a Terra, que é a imagem, que a ideia que a gente tem de uma corrente elétrica, né? A ideia, quando uma corrente elétrica acontece na natureza de forma mais óbvia para a gente, e uma forma de energia que existe é a energia elétrica, tá? Veja, corrente elétrica é diferente de energia elétrica, tá? Mas a corrente elétrica tem uma energia associada a ela, tá bom? Bem, a gente tem uma outra forma de energia que é a energia térmica, tá? Que nesse exemplo aí você tem um balde fervendo no fogo, né? E a energia que estava armazenada na forma de energia química da madeira, ela está sendo liberada por conta da combustão e está aquecendo esse balde. Então, também é uma forma de energia, é uma forma que a gente uma mais um domínio em que a gente consegue quantificar essa coisa, tá? Esse ente físico que a gente chama de energia que se conserva nos processos. Então a gente consegue, se a gente tiver uma estimativa pelo menos de quanta energia tem química está armazenada na madeira e quanta energia química que é liberada na combustão, e uma ideia mais ou menos da eficiência desse processo, a gente consegue saber quanta energia está sendo passada para esse balde aqui com água, e a gente sabe, a gente pode até estimar, fazer uma estimativa razoável de qual a temperatura que ele vai chegar sendo colocado nessas condições. Tá? Bem, a gente tem energia nuclear, você tem energia armazenada na forma dos núcleos, né, na ligação dos núcleos, e a gente consegue explorar isso através de usinas de fissão nuclear.
A gente tem energia mecânica, e por que eu coloquei uma central de geração de energia eólica aí? Porque a energia eólica também é uma energia mecânica, né? A energia associada ao movimento, a gente vai ver, se chama energia cinética. E a energia cinética o vento tem energia cinética e ele faz mover essas pás que transforma a energia mecânica do vento em energia elétrica. E a gente tem energia química, eu coloquei fogos de artifício porque é justamente uma explosão. Então, fogo de artifício é uma explosão, e uma explosão é um é, exemplo de liberação de energia química, tá? Na forma de luz, de energia sonora, de energia térmica, tá? E isso tudo está acumulado na pólvora. Tá? Bem, é, agora a gente vai falar, falamos dos tipos de energia, demos alguns exemplos, e dentre esses exemplos, tá, esse aqui é o que a gente mais vai falar, que é energia mecânica, tá, que é o tipo de energia que é mais simples de lidar, é o tipo de energia que a gente vai usar para fazer umas contas e para entender mais ou menos o que é energia e o que significa conservação de energia. Então, falando sobre energia mecânica, a gente vai falar mais sobre energia mecânica mesmo, que a gente vai destrinchar a energia mecânica no próximo capítulo, no próximo bimestre. Aqui a gente vai falar um pouco sobre energia cinética e energia potencial gravitacional. Ainda tem outro tipo de energia mecânica, que é a energia potencial elástica, tá? Mas isso a gente não vai falar agora, a gente vai se ater a falar sobre energia cinética e energia potencial gravitacional só para a gente entender um pouco o que é energia, a importância dela e depois falar de trabalho e potência, tá bom? Então, energia cinética é energia relacionada ao movimento. Um corpo que tem massa, que está em movimento em relação a algum referencial, ele vai ter o que a gente chama de energia cinética. Tá? A expressão da energia cinética ela é dada por isso daqui. Tá? Energia cinética, Ezinho C embaixo de cinética, é igual a m de massa, massa do corpo, vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? Essa quantidade tem uma história grande de como se chegou a essa expressão. Eu não vou entrar muito nessa história, a questão é que se observava que uma quantidade relacionada a movimento m vezes o v ao quadrado, ela se conservava antes e depois de alguns processos, e, enfim, com muita observação, se chegou a essa expressão para a energia relacionada ao movimento. Tá? Em movimento, corpos com massa em movimento têm energia associada a eles, e essa foi a expressão que acharam depois de muita observação e de muita tentativa e de um desenvolvimento científico longo. Tá? Bem, aqui a gente aplica, tá, simplesmente num exemplo, se a gente pensar que o rapaz da figura tem 70 quilos e que ele está a uma velocidade de 20 km por hora, que é uma velocidade aceitável para uma pessoa correr, substituindo aqui, a gente vai ter que, na expressão, né, a gente vai ter que a energia cinética relacionada a ele, ao corpo dele, é a massa dele, 70 quilos, vezes a velocidade ao quadrado. Agora, a gente está dizendo que a gente está fazendo uma conta no Sistema Internacional de Unidades, né, no SI. Se a gente está fazendo uma conta no SI, a gente tem que passar as unidades para o SI. E quilômetros por hora não é uma unidade no SI. A unidade no SI é metros por segundo. Tá? Então, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide o quilômetro por hora por 3,6. Então aqui fica 20 dividido por 3,6 ao quadrado, dividido por 2. Tá? E o resultado dessa soma vai dar 1080 joules. Tá bom? Isso é um cálculo, uma aplicação simples de fórmula mesmo, só para vocês entenderem quanta energia tem um corpo de uma pessoa que corre, por exemplo. Tá? Bem, fora a energia cinética, outra energia mecânica da qual a gente vai falar é a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional ela está relacionada à posição de um corpo com massa num campo gravitacional constante. Então a gente tem várias aproximações aí, né? Várias é, questões aí a levar em consideração. Em primeiro lugar, energia potencial é o nome dado à energia que tem a sua quantidade, né, relacionado à posição. Tá? Então, energia potencial, se você falar só energia potencial, eu vou entender que é qualquer energia relacionada
a posição. Eu já tinha citado o exemplo, né? Energia potencial elástica é um tipo de energia potencial porque também está relacionada à posição, né? Depende do quanto você comprime ou quanto você estica uma mola. A gente vai ver isso na aula que vem, no capítulo que vem ou no bimestre que vem, né? Depende. Energia potencial gravitacional vai ser a energia que está relacionada à posição, mas a posição no campo gravitacional constante. E para isso a gente aproxima o campo da Terra como um campo constante e a gente consegue chegar na expressão, numa expressão de uma energia potencial gravitacional, numa energia relacionada a isso. E por que a gente define esse tipo de energia, né, a potencial gravitacional? Bem, por um motivo simples, né, porque a gente sabe que velocidade, que um corpo com massa que tem velocidade, ele tem uma energia associada, porque ele tem processos, né? Se ele bate em outro, o outro entra em movimento. Se você pode esquentar uma coisa com movimento, né? Se você pegar uma lixa e ficar esfregando alguma coisa, duas superfícies, as superfícies vão esquentar. Então você percebe que existe, como você consegue obter outros tipos de energia com movimento, se você bate uma pedra na outra, sai uma faísca, que é uma energia que é uma forma de luz, então tem uma energia luminosa associada ali, né? Então, bem, se você tem esses outros tipos de energia que você consegue a partir do movimento, então você precisa definir um tipo de energia para o movimento para que a energia continue se conservando. E se você pega um corpo que tem massa e solta ele do alto, esse corpo vai cair. Se ele vai cair, ele vai ganhar velocidade, certo? E se ele vai ganhar velocidade, ele vai ganhar energia cinética. Então, existe uma forma de armazenar energia num corpo que é alçado num campo gravitacional constante. Né? E por isso que se define essa energia potencial gravitacional. Bem, a energia potencial gravitacional ela está relacionada à altura que você está, porque se você pega um corpo, né, todo mundo sabe da experiência que se a gente pega um corpo e joga ele de uma altura pequena e pega o mesmo corpo e joga ele de uma altura grande, a velocidade que ele vai chegar no final é bem diferente. Você sabe que se você pular de 2 metros de altura, o resultado é muito diferente de você pular de 10. Né? Com 2 metros de altura, você pode no máximo machucar de 10 e você vai morrer. É porque a energia que você vai ter que dissipar quando você chegar lá embaixo é muito diferente. Então a energia está relacionada à altura. Essa altura que a gente está chamando de H aqui nesse desenho, tá bom? Bem, a expressão, no fim das contas, da energia potencial gravitacional, de novo, né, depois de muita experiência, de um tanto de tentativa, de um processo de desenvolvimento científico longo e que acho que não cabe a gente descrever ele muito pormenorizado, é essa daqui, tá? Energia potencial gravitacional é igual a massa do corpo vezes a aceleração gravitacional do campo gravitacional constante vezes a altura que ele se encontra. Então, é uma expressão realmente muito simples. Veja, ela tem só três dependências. Uma das dependências é uma dependência constante, tá? Que é uma característica do campo da gravidade da Terra, que é esse Gzinho aqui. Aí você só precisa da massa do corpo e da altura que o corpo está dado um determinado referencial. E esse determinado referencial, aí sim, ele é uma questão que merece um pouco de atenção, porque isso pode ser confuso. Tá? Se você vai medir a altura, você vai medir a altura relacionada a uma determinada referência. Eu tenho que escolher o zero da minha altura para eu começar a medir a altura, certo? Então, qual que é o zero certo? Tá? A resposta é não existe o zero certo. Isso é uma convenção, você escolhe. Tá? E isso não vai influenciar nas suas conclusões. Isso que é o mais importante. Porque se influenciasse nas suas conclusões, aí seria um problema, aí estaria intrinsecamente errado. Mas isso não é uma questão intrínseca, é uma questão de convenção. Então, se não faz diferença nas suas contas, então você pode escolher realmente o que você quiser. Tá? E aqui a gente vai dar um exemplo disso. A gente vai resolver o mesmo problema escolhendo três referenciais diferentes para vocês entenderem que não faz diferença. Tá? Então, olha só. Pega essa situação aqui. Eu tenho
skatista descendo de uma rampa e essa rampa ela tá alçada aqui, a parte mais baixa da rampa ela tá a 1 metro do chão, tá? E a parte mais alta ela tá a 4 metros da base da rampa. Então essa distância aqui, ó, daqui até aqui tem 4 metros e daqui até aqui tem 1 metro. Tá? Então a altura total do skatista é 5 metros em relação ao chão, mas ele tem 4 metros só em relação à base da rampa. Tá? Aqui a gente vai ter que escolher algum zero. O zero mais natural para se escolher nesse caso é o topo da rampa, tá? Desculpa, o topo não, a base da rampa. A base da rampa aqui a gente vai chamar de altura 0 metro. O alto da rampa a gente chama de altura 4 metros. E o chão a gente já chama de altura menos 1 metro, porque isso tem que respeitar uma ordenação, né? Então, pois bem, vamos calcular qual que é a velocidade que esse skatista chega na base da rampa, tá? A partir da energia potencial gravitacional dele, tá? Sabendo que aqui ele está parado, só tem energia potencial gravitacional e vai descer aqui. E quando ele chegar aqui, toda a energia dele vai ser uma energia cinética, vai estar na forma de energia cinética. Se eu escolher esse zero, tá? Se eu não escolher esse zero, não vai ser bem assim. Mas tudo bem, vamos ver como é que é. Bem, começo com a lei da conservação de energia. Energia total inicial é igual a energia total final. Bem, a energia total, nesse caso aqui, tem duas formas, né? Energia potencial gravitacional e energia cinética. Aqui é a soma de energia potencial gravitacional e energia cinética inicial, e aqui é final. Então, vamos substituir os valores. Qual que é a energia potencial gravitacional inicial? Lembrando, né? Energia potencial gravitacional tem expressão mgh, e aqui eu estou escolhendo o h igual a 4. Tá? Então, m 70 kg, aqui eu estou convencionando que ele tem 70 kg, a aceleração da gravidade da Terra estou aproximando para 10, para ficar mais simples a conta, e a altura nesse caso aqui vai ser 4 metros. Então mgh mais velocidade cinética inicial, a velocidade inicial dele é zero, então isso aqui tudo vai ser zero, é igual a mgh final, 70 vezes 10 metros por segundo vezes o 0 metro, porque ele vai estar aqui embaixo, né, 0 metro, mais a energia cinética final dele, que vai ser 70 kg, mv ao quadrado sobre 2, m é 70 kg, o v ao quadrado, eu não sei, é o que eu quero saber, e dividido por 2 aqui para respeitar a fórmula. Tá? Bem, este cara aqui é zero e este cara aqui é zero. Então esses caras aqui saem da conta, eu tenho simplesmente esse termo aqui é igual a esse termo, que é o que está expresso aqui embaixo. Esse termo aqui, 70 vezes 10 vezes 4, é igual a 70 vezes v ao quadrado dividido por 2. Se eu isolar o v, o que eu tenho? 70 vezes 10 vezes 4, se eu dividir aqui o 70, eu posso passar dividindo, ele vai cortar com 70, né? Então vai ser 70 dividido por 70. E o 2 ele passa multiplicando, ele vai multiplicar, por exemplo, 4, aí vai dar 8 vezes 10, que vai dar 80, tá? Respeitando as unidades aqui, vai ser v ao quadrado igual a 80 metros ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. E a raiz de 80 vai ser aproximadamente 8,9 metros por segundo. Tá? Então essa é a velocidade final. Utilizando uma lei de conservação de energia, eu consegui, de uma forma muito, muito simples, obter a velocidade final de um processo que, na verdade, é muito complicado, porque olha só, essa rampa aqui, a curvatura dela, ela varia de acordo com o ponto que você está dela. Se você tiver que fazer uma conta aqui, levando em consideração o diagrama de forças, vai ser uma conta complicadíssima. Tá? Então, a energia ela é uma ferramenta que te permite fazer coisas complicadas de forma realmente muito mais fácil. Bom? Bem, agora vamos pegar outro zero. Tá? Agora, em vez de definir a base da rampa como zero, a gente define o chão como zero. Tá? Então, o ponto 0 é aqui, o ponto 1 é este, o ponto 5 é onde está o skatista. Tá bom?
Então, a gente começa com conservação de energia. Então, as energias iniciais e finais é a soma das energias potencial gravitacional e cinética. E agora substituindo os valores, né? Agora vamos lá. Energia potencial gravitacional inicial vai ser 70 kg vezes 10 metros por segundo quadrado vezes os 5 metros, porque agora ele está na altura 5 metros em relação ao meu referencial. 5 metros, não 4. Mas a velocidade inicial dele continua zero, então esse termo continua se anulando, é igual à energia potencial gravitacional final, e agora esse termo aqui já não vai mais ser zero, porque quando ele estiver na base da rampa, ele vai estar na altura 1. Se ele estiver na altura 1, ele não tem energia potencial gravitacional nula, né? Então, agora você não tem um zero aqui, no exemplo anterior isso aqui era zero, então esse termo se anulava, aqui você não tem mais o zero, e aqui você tem o termo que a gente quer descobrir, né? 70 vezes v ao quadrado dividido por 2. Bem, esse termo aqui é zero, esse termo não é zero. O que, que a gente tem? Energia potencial gravitacional inicial vai ser igual à energia potencial gravitacional final, que vai sobrar, mais a energia cinética final, que tem o V, que é o que a gente tem que fazer. Bem, olha só. Aqui, isso aqui vai ser um número, 70 vezes 10 vezes 1. Isso aqui vai ser 700, tá? 700 joules. Esses 700 joules eu passo para cá, né? Passo diminuindo para o outro lado da igualdade. Então, esse 70 aqui vai ser 70 vezes 10, 700 vezes 5, 3.500. Eu vou ter 3.500 joules menos 700 joules é igual a 70 vezes v ao quadrado dividido por 2. Isso também vai dar v ao quadrado é igual a 80 metros por quadrado segundo ao quadrado, porque esse 3.500 menos 700 vai dar 2.800, 2.800 dividido por 70 vai ser justamente 40 vezes 2,80, tá? E a gente tem exatamente o mesmo resultado. Óbvio, né, que a gente tem o mesmo resultado, porque veja bem, a física, a gente tem que pensar no que significa realidade. A física ela é uma descrição matemática da realidade. A sua descrição, a forma como você resolve descrever a realidade, não pode mudar o seu resultado. O skatista continua sendo um corpo que tem massa que está descendo uma rampa. Ele, assim, a natureza não quer nem saber se você está chamando esse ponto de zero ou se você está chamando esse ponto de zero. A velocidade que ele vai chegar aqui no final da rampa vai ser sempre a mesma. Isso depende de leis físicas intrínsecas, que não tem nada a ver com a sua descrição da realidade. Então, mudar uma referência que é completamente da sua escolha não poderia mudar o resultado de uma conta que está vindo de uma observação da natureza, tá? Então, ainda um terceiro exemplo, o mesmo problema com outro zero, ainda é fazer uma mudança que é mais antinatural para a gente, que é chamar o zero aqui em cima, o ponto inicial, menos 4 aqui embaixo, a parte de baixo da rampa, e o menos 5. Tá? Isso vai acontecer, vai ter uma consequência que para as pessoas é muito esquisita, que a energia potencial gravitacional ela vai ser negativa nesse caso. Tá? O que isso significa? Nada. Tá? A única coisa que isso significa é que você está escolhendo uma origem do seu sistema de referencial, né, uma origem da altura que é uma origem diferente. Tá? Mas a energia ser negativa é absolutamente natural. A energia é só um número e o importante é que ela se conserva. Como ela se conserva, você consegue obter respostas certas para as perguntas que te interessam. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente parte da conservação de energia total inicial é igual a energia total final, e a gente tem aqui as formas de energia se conservam, né? E como é que fica quando a gente substitui os números na energia total inicial e na energia total final. Bem, em primeiro lugar, você vai ver que inicialmente a energia é zero. Tá? Olha só. 70 vezes mgh, 70 quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes qual que é a altura do sujeito? Zero. Energia potencial zero. Qual que é a velocidade do sujeito? Zero. Vai ser igual a energia potencial gravitacional final. Qual que vai ser a final? 70 mgh, 70 quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes
altura menos 4. Então, a energia potencial gravitacional dele, quando ele estiver aqui embaixo da rampa, vai ser negativa. Mas a energia cinética, aí sim, a energia cinética é sempre positiva. Como a energia se conserva, veja, esse cara aqui é zero. Tá? Esse cara, a energia potencial, a energia inicial é zero. Então, a energia final também tem que ser zero. Tá? Então, quer dizer que essa quantidade aqui, que é energia cinética, ela vai ter que dar 2.800 para esse cara zerar, já que a energia potencial gravitacional é menos 2.800 Joule. Então, passando 2.000 para o outro lado, resolvendo a equação de primeiro grau, né? Então, nesse caso, segundo grau, mas só tem que tirar uma raiz. 2.800 é igual a 70V ao quadrado sobre 2. V ao quadrado é igual a 80 e a gente chega exatamente no mesmo resultado. Afinal, a natureza não quer saber onde a gente coloca o nosso zero. Então, o resultado tem que ser sempre o mesmo. Tudo bem? Então, aí você tem 3 exemplos de energia, de como se calcular a energia potencial gravitacional escolhendo a origem do seu sistema de acordo com a sua conveniência. Tá bom? Bem, com isso a gente encerra o que a gente tinha para falar sobre energia e aí a gente entra agora nessa quantidade que é o trabalho. Tá? O que é o trabalho? Bem, trabalho tem um sentido em física que também é diferente do sentido social do trabalho. Tá? Trabalho em física pode ser entendido como aquilo que altera a energia. Se você tem um sistema que tem uma quantidade de energia e você vai realizar trabalho nele, você vai alterar a energia dele. Tá? Trabalho, pessoal, é realizado sempre por uma força. Tá? Trabalho é realizado sempre por uma força. Se você quiser alterar a energia de um sistema, você vai precisar exercer força sobre esse sistema. Tá bom? E aqui a gente tem um exemplo de uma força sendo realizada sobre um bloco. Eu tenho um bloco e vou fazer uma força sobre esse bloco. Qual que é a expressão do trabalho? O trabalho a gente vai denotar por tal, tá? Essa letra grega aqui que tem o som de T, mas ela chama tal. E o tal, o trabalho, ele vai ser a força vezes a distância que você vai percorrer vezes esse cosseno de θ. O que é esse cosseno de θ? O que esse cosseno de θ significa? Tá? Olha só. Esse cosseno de θ é o que a gente chama de projeção. Projeção da força na direção do movimento. Tá? Por quê? Se você lembrar lá da quinta série, quando você foi aprender triângulo, tá? Triângulo, retângulo, seno e cosseno. Quinta série é brincadeira, tá, pessoal? Não leva a mal. Você aprendeu que a definição do cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Olha só, esse esqueminha aqui. Você tem um ângulo θ e você tem a força que está a um ângulo θ do deslocamento e eu estou chamando a componente da força que está na direção do deslocamento de Fx. Tá? Se você passar esse Fy para cá, você vai fechar um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo vai ter como cateto oposto o Fy e como cateto adjacente o Fx. E como, por definição, o cosseno do θ é justamente o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, quem faz o papel nesse triângulo de forças aqui, tá, do cateto adjacente é justamente o Fx, que é essa componente da força que está na direção do movimento. Então, vai ser Fx dividido pela força total. Então, Fx vai ser justamente igual a força vezes o cosseno de θ, porque eu pego esse força total e passo multiplicando. Quando eu passo multiplicando, eu fico Fx é igual a F vezes cosseno de θ. Então, esse F cosseno de θ aqui, ele nada mais é do que a componente da força na direção do movimento. Então, para definir o trabalho, o que a gente precisa, na verdade, é da componente útil da força. Tá? Da componente da força que realmente está gerando o deslocamento. Porque eu preciso gerar alguma alteração no meu sistema.
Se eu fizer uma força no meu sistema que não gera nenhum deslocamento, por exemplo, se a força peso do meu sistema que está sendo contrabalanceada pela normal, ela não está fazendo diferença nenhuma, porque ele não está se movendo na direção horizontal, né? Ele precisaria quebrar a mesa para fazer isso. Então, ela não está contribuindo em nada para a energia do sistema, tá? Porque ela não está alterando o sistema mesmo. Não está fazendo com que o sistema se mova, tá? E por isso que ela não altera a energia e por isso que ela não vai ter o trabalho nulo. Bom? A unidade de trabalho também é Joule. Tá? Por quê? Porque trabalho, de fato, ele é a quantidade que está alterando de uma energia, então o trabalho que você executa é a energia que você altera, que você tira ou que você coloca no sistema, ou que você nem tira nem coloca, mas você transforma de uma forma para outra. Tá? Naquele exemplo que eu dei lá do. Vamos ver se o exemplo está aqui ainda. Nesse exemplo aqui, que eu dei da minha simulaçãozinha, uma forma de energia é a energia potencial. Aí eu solto esse skatista, ele começa a descer, a energia potencial está se transformando em energia cinética. Quem é que está fazendo a força que está transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética? É a força gravitacional. A força está puxando o skatista para baixo, acelerando ele, e essa aceleração a energia que era potencial gravitacional está se transformando em energia cinética por intermédio do trabalho da força peso. Tá bom? A gente vai ter um exemplo aqui melhor, que é um exemplo que utiliza o plano inclinado. Tá? Olha só, olha esse plano inclinado. Aqui esse slide aqui é para a gente falar sobre a relação entre o trabalho e a energia, tá? Que o trabalho é aquilo que modifica a energia, e como ele modifica a energia, ou seja, o trabalho é quanta energia, a força que realiza o trabalho vai fornecer ou vai tirar para o meu sistema, ou vai transformar de um tipo de energia para o outro, não vai nem tirar nem dar energia a mais, mas vai transformar os tipos de energia dentro do meu sistema. Eu tenho para falar sobre isso, eu tenho simplesmente sistema de plano inclinado. Bem, o sistema de plano inclinado, eu não vou entrar aqui porque vocês viram isso no primeiro ano, mas se eu tenho o ângulo alfa do meu plano inclinado, né, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo, tá? Por quê? Por conta de semelhança de triângulo. Você pode pensar que a força gravitacional, isso daqui, essa setinha para baixo aqui é a força gravitacional. A força gravitacional ela é perpendicular a este lado e a força, a componente normal da força gravitacional, ela vai ser perpendicular a esse lado. Então, se eu tenho uma força perpendicular a esse lado e uma perpendicular a esse lado, elas vão se encontrar no mesmo ângulo que esses caras aqui se encontram, tá? Se você fizer uma brincadeira aí de ângulos, complementaridade de ângulos e semelhança de triângulos, você vai chegar à conclusão que esse ângulo aqui é igual a esse, e saber disso, na verdade, é o que importa para você saber o plano inclinado, tá? Saber isso e saber decomposição de força também, né? Porque eu estou decompondo a força gravitacional aqui em força componente normal, força componente paralela. Esse paralelo é paralelo ao movimento, tá? Olha só, o que eu tenho aqui? O que eu estou fazendo aqui passando este cara aqui justamente a força gravitacional, tá? Estou transformando num triângulo esse probleminha aqui, essa decomposição de vetores. Este lado aqui vai ser igual a este lado, então se eu fechar esse lado, eu vou ter esse lado aqui, o tamanho dele vai fazer um triângulo de forças, triângulo retângulo de forças, esse tamanho aqui vai ser justamente o tamanho da força paralela, esse FP que eu estou chamando. E aqui esse lado vai ser a força gravitacional. E esse lado aqui é a força a componente normal da força gravitacional, mas ele não entra, então eu omiti ele para simplificar as coisas. E o ângulo aqui é o alfa, né? Bem, neste caso eu tenho força paralela, que é a força que eu quero achar,
justamente o cateto oposto, e quem está relacionado ao cateto oposto é o seno. Então, seno de alfa vai ser justamente igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem faz o papel de hipotenusa desse triângulo retângulo aqui é a força gravitacional. Então, o cateto oposto é a força paralela. Isso aqui vai ser igual a força paralela dividido por força gravitacional. Se eu sei o ângulo e eu sei a força gravitacional, eu sei a massa, né, desse bloquinho aqui, se eu sei a massa, eu sei a força gravitacional, eu vou concluir que a força paralela ao movimento, ou seja, a minha força útil, vai ser justamente a força gravitacional vezes o seno de alfa. Por que a gente está interessado nisso? Porque eu acabei de explicar para vocês que a força, o trabalho é realizado pela componente da força paralela ao deslocamento. Tá? Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que a componente paralela ao deslocamento deste caso vai ser essa força paralela, essa componente paralela da força gravitacional. Porque o bloquinho ele vai deslizando na superfície do plano inclinado. Se ele vai deslizando na superfície do plano inclinado, então essa é a direção paralela ao movimento. Tá? Então, esse é o triângulo, então a gente chega à conclusão que para conseguir a componente paralela da força gravitacional, a gente tem que multiplicar a força gravitacional por seno. Né? Bem, isso aqui porque a gente passa multiplicando a força gravitacional para o outro lado da equação. Né? Bem, por outro lado, veja bem, eu tenho este cara aqui, ó, como a altura. Este cara aqui é a altura e este cara aqui é o deslocamento. Este lado do triângulo, o lado que o bloquinho vai percorrer é a distância, é o d. Estou chamando de d. Esse lado é o d e esse lado aqui é a altura dele. E eu estou interessado em calcular então qual que é a distância, né, que ele percorre, porque a distância é justamente o que falta para eu conseguir calcular qual que é o trabalho da força-peso. Né? É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Qual que é o trabalho da força-peso, então? Bem, se a força-peso ela está puxando esse bloquinho para baixo no plano inclinado, fazendo com que ele acelere através da sua componente da força paralela, e ele acelera e transforma essa energia potencial gravitacional que ele tem aqui em energia cinética, qual que é o trabalho da minha força gravitacional afinal? Tá? Essa é a minha questão e é isso que eu quero resolver. E para isso, a gente tem que, para calcular o trabalho, a gente tem que saber quanto é o D. E para saber quanto é o D, a gente tem que lembrar que o D, nesse caso aqui, faz o papel da hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, o seno desse alfa aqui é justamente a altura, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o D. E, portanto, a altura aqui vai ser o D seno de alfa. Então, se a gente levar em consideração essas duas expressões aqui, ó, e pegando da definição de trabalho, o trabalho realizado pela força gravitacional, bem, o trabalho é definido por Fd cosseno de θ, né? Força vezes a distância percorrida vezes o cosseno entre o ângulo da direção da força com a direção do percurso. Isso vai ser igual, nesse caso, a força paralela, a componente paralela da força gravitacional vezes esse d de distância aqui, né? Este cara aqui vai ser justamente a força gravitacional vezes o seno do alfa, que é essa expressão aqui que a gente chegou à conclusão dela, né? Isso vai ser igual a, olha só, seno de alfa vezes o d, a gente também viu que é seno de alfa vezes o d igual a h. Isso é igual a força gravitacional. Este cara aqui vai ser h. O que é força gravitacional, pessoal? Massa vezes aceleração gravitacional. Isso a gente vai ter que multiplicar pela altura para obter o trabalho. Mas, ó, este cara não é justamente a energia potencial gravitacional que a gente definiu lá atrás? O trabalho realizado pela força gravitacional é justamente a energia potencial gravitacional. Por quê? Porque aqui toda a energia que eu tinha era energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional ela foi transformada completamente, quando ela chega nesse ponto aqui, em energia cinética. Se ela foi transformada em energia cinética, o trabalho da força é justamente toda a energia potencial gravitacional.
Porque toda a energia potencial gravitacional foi transformada. Foi transformada em energia cinética. Então, por uma conta relativamente simples, a gente observa que o trabalho realizado pela força gravitacional nessa situação em que ele está caindo de um plano inclinado, de qualquer situação, na verdade, que você tem um corpo que cai de uma determinada altura. O trabalho da força gravitacional é justamente a energia potencial gravitacional. Tá? O trabalho da força gravitacional transformou toda a energia potencial gravitacional em energia cinética. É por isso que o trabalho da força gravitacional é toda a energia potencial gravitacional. Bom? Bem, com esse exemplo, eu falei para vocês o que é trabalho, né? E a gente fala sobre o que é potência também. Para falar sobre o que é potência, a gente começa com uma pergunta, tá? O que é mais fácil? É subir uma escada ou uma rampa? Tá? Bem, pela nossa experiência do dia a dia, eu tenho certeza que vocês vão dizer que o mais fácil, o que você faz menos esforço, é subir uma rampa. Devagarzinho, que tem uma inclinação mais reduzida. Por quê? Olha só. Para você subir uma rampa e para você subir uma escada, você está partindo de um determinado nível, que você pode chamar de zero de altura, e você está subindo uma determinada altura, e tanto a rampa quanto a escada te deixam na mesma altura em relação ao início da escada, né? Então você vai, seja pela rampa, seja pela escada, você vai subir a mesma altura, a mesma quantidade. Portanto, você vai ganhar ao final da sua subida a mesma quantidade de energia potencial gravitacional. Se você está tendo que despender a mesma energia, né? Se você está a força das suas pernas realizando o trabalho para transformar o sistema que é você em um sistema mais energético, que está ganhando energia potencial gravitacional, que vai ganhar o potencial de realizar trabalho no futuro, por que é mais fácil, por que a gente se esforça menos então subindo a rampa do que subindo a escada? A resposta, pessoal, é porque na escada você tem que realizar uma potência maior do que na rampa. A rampa você leva mais tempo para subir, porque ela é mais longa. Como você leva mais tempo e sobe de uma forma mais gradual, você está realizando a mesma quantidade de trabalho, mas levando mais tempo para realizar. Por isso você está liberando uma potência menor. Potência é a quantidade de trabalho realizado dividido pelo tempo que você leva para realizar o trabalho. Tá? Então aqui a gente está colocando o que significa as variáveis. Aqui, lembre-se, tá? Isso aqui é tal. Então a variação de tal é o trabalho realizado, né? Dividido pelo intervalo de tempo que é necessário para realizar o trabalho. Então o trabalho realizado para você subir uma escada ou uma rampa é o mesmo. O que muda? O tempo. O tempo da rampa é maior. E como ele é maior, a potência vai ser menor. Tá? Quando você tem um número maior no denominador, o resultado da fração é um resultado menor. Né? Bem, vamos, antes de continuar, pegar outro sisteminha daquelas simulações que a gente estava mostrando para mostrar exatamente o que eu quero dizer com isso aqui. Olha só, eu peguei duas rampas, fiz duas rampas aqui na minha simulaçãozinha, tá? Eu tenho uma rampa que é mais longa e uma rampa que é mais curta, tá? E eu quero dizer qual que é. Eu tenho um skatista também que vai descer a rampa e eu queria ver com vocês em qual dos casos a gente tem uma potência maior sendo despendida. Veja bem, ó, coloco essa skatista aqui na rampa e solto. Vamos lá. 1, 2, 3. Ela leva uns 3 segundos para descer essa rampa longa. E aqui? Ela leva 1, 2. 2 segundos para descer essa rampa mais curta.
Veja bem, a rampa, eu até coloquei uma graduação aqui, a rampa, as duas rampas estão a 6 metros de altura. Olha só. As duas estão a 6 metros de altura, portanto, a energia potencial, a energia total inicial dela é a mesma. Uma, ela está aqui a 6 metros de altura e a outra, ela está aqui. Ela chega inclusive com a mesma velocidade, tá? Deixa eu até ver aqui, ó. Velocidade. Aqui, ó, vamos pegar a velocidade dela, nesse caso. Nesse caso, ela chega com 4 metros por segundo no final, é isso mesmo? E aqui ela chega com, ó, 9,7. O que que tá? Acho que ele está levando em consideração perda de energia aqui. Bem, ele está levando em consideração perda de energia do impacto. Isso é. Não sabia que ele fazia isso. Mas ó, aqui é a volta ela é mais. O impacto aqui ele é menor, né? Dessa encontro aqui da rampa com o chão. Mas ó, o momento anterior, vamos colocar em slow motion aqui. O momento anterior, a velocidade vai aumentando. Antes, quando ela chega nesse ponto aqui, antes dela passar, ela está com 10,7 mais ou menos, né? Aqui, a gente coloca ela na mesma altura. Quando ela chega aqui embaixo, ela está com 10,7 também, mais ou menos, né? Indo devagarzinho, a gente vê que ela está com mais ou menos 10,7. Então a velocidade final é a mesma, porque eu estou transformando a mesma quantidade de energia potencial gravitacional em energia cinética. A diferença é que aqui ela leva mais tempo para percorrer. Ela levou 3 segundos aqui e aqui ela levou só 2 segundos. Então aqui a força gravitacional ela despendeu uma potência maior do que nessa rampa compridona. Tá bom? Bem, voltando para nossa aula, de fato, isso era tudo que a gente tinha para falar. Tá? Esses eram os conceitos que eu queria trabalhar com vocês hoje. E sobra pra gente só fazer um exercíciozinho mesmo, tá? Que pega todas essas coisas aqui que a gente viu e aplica uma vez para vocês irem treinando. E o exercício é um exercício 11 do livro de vocês, um exercício da FUVEST, que é relativamente simples, né? Estava na lista de vocês. Ele fala o seguinte: no sistema cardiovascular de um ser humano, o coração funciona como uma bomba, com potência média de 10 watts, responsável pela circulação sanguínea. Se uma pessoa fizer uma dieta alimentar de 2.500 quilocalorias diárias, a porcentagem dessa energia utilizada para manter a circulação sanguínea será aproximadamente igual a. E aí a dica, note, uma caloria é igual a 4 joules. Tá bom? Bem, como é que a gente resolve esse problema? A gente tem que lembrar o que a gente acabou de ver, que a potência é igual à quantidade de trabalho realizado dividido pelo tempo. Tá? Aqui ele está falando que, em primeiro lugar, né, vamos lembrar da regra lá para a gente resolver um problema. Qual que é a pergunta dele? A pergunta dele é qual a porcentagem da energia utilizada, da alimentação diária utilizada para manter o coração funcionando. A circulação sanguínea é o coração funcionando, sendo que o coração tem uma potência média de 10 watts. Bem, se a potência média do coração é 10 watts, então o trabalho que ele realiza por segundo, né, é 10 joules por segundo. Lembrando que 1 watt é igual a 1 joule por segundo. O watt é a unidade no SI da potência. Né? Bem, isso significa que a energia que ele gasta é igual à potência dele vezes o tempo. E se a gente quiser a energia que ele gasta, né, a energia que ele gasta que é o trabalho que ele realiza, qual o trabalho que ele realiza, a energia que ele gasta, vai ser igual à potência dele, 10 watts, vezes o tempo que a gente quer saber. Como ele está perguntando por dia, a alimentação é por dia, o tempo que a gente precisa saber é o tempo de um dia, só que em SI. SI né, a unidade no SI do tempo é segundo, então a gente precisa saber quanto é um dia em segundo. Um dia é 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos.
Isso vai ser a quantidade de energia, de segundos que tem um dia. 24 horas vezes 60 minutos, você vai ter a quantidade de minutos, vezes 60, cada minuto tem 60 segundos, vezes 60, então você vai ter a quantidade de segundos de um dia. Isso dá, essa conta aqui dá 86.400 vezes esses 10 aqui, vai dar 864.000. E a resposta e a quantidade de energia que o coração gasta em um dia, então é 864.000 joules. Bem, um joule é igual a 4. Um joule, desculpa, é igual a 1/4 de caloria, né? Então, se um joule é igual a 1/4 de caloria, a gente tem que a quantidade de energia em caloria vai ser 864.000 vezes 1/4 de caloria, né? Porque um joule é 1/4 de caloria. Esse 1/4 multiplicado pela quantidade de energia vai dar 216.000 calorias ou 216 quilocaloria. Então, em um dia, o meu coração gasta uma energia de 216 quilocaloria. E a pergunta é, quantas dessas 216 quilocaloria representa percentualmente do total da alimentação diária, que é 2.500? Bem, isso aqui é porcentagem e o que a gente obtém é isso aqui, 216 dividido por 2.500 vai dar 0,0846, o que é 8,46%, que é aproximadamente 9%, que é a resposta mais próxima que vocês têm aí, tá bom? Então, pessoal, isso era o que a gente tinha para falar. Na próxima aula a gente vai falar sobre energia mecânica e conservação da energia mecânica, tá? Fiquem bem, saudáveis, se cuidem. Um abraço para todo mundo, bom trabalho e bons estudos, tá bom?